Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, baladas. Luli, tá ouvindo esse som alto aí? Você já ouviu falar de House Party? Ah, que coisa maluca. Pois é, House Party é daquelas coisas que a gente só fica sabendo porque tem quarentena, né? Ele funciona mais ou menos como se fosse uma sessão de Skype, de Zoom, de Google Meet, feita só para ter festa, né? Então, todo mundo seria para ser uma rede social, todo mundo entra no seu telefone e eles dividem uma grande festa, né? É uma ideia bacana, é uma ideia interessante, a gente não sabe se vai pegar ou não, mas é uma ideia que já existe há algum tempo no YouTube. Como assim? YouTube? Sim. Uma coisa muito interessante é que muita gente já fazia era pegar festas que estão gravadas no YouTube. Tem inclusive um canal muito popular chamado Circle, né, que é como círculo, só que em francês, né, cercle, né, e que tem várias festas, são festas assim enormes, em lugares muito bonitos, com DJs incríveis, normalmente filmadas por drone, então é um material extremamente profissional, muito bonito, que o indivíduo liga na televisão de casa, ou se ele tem um projetor, ele projeta e ele participa dessa festa à distância, às vezes da casa dele, às vezes com um grupo de amigos na casa dele. Ah, é muito diferente, Luli, da ideia que eu tinha de balada. E você também, né? Será que eu tô ficando velho? Será que a gente tá ficando velho, Luli? Bom, todos estamos ficando velho todos os dias, né? Na verdade, o público de balada também está mudando, tá? E ele também está ficando mais velho. Muita gente de 35 anos, 40 anos, 45 anos, cresceu no ambiente de balada e continua gostando de balada. É mais ou menos como videogame, né? Aquela ideia velha de que videogame é coisa de criança, de adolescente, já mudou faz muito tempo. Balada do mesmo jeito, né? Muita gente tem filho e gosta muito da balada. Por quê? Porque conheceu o companheiro na balada. Então, essa ideia, essas pessoas, elas até gostam da balada, mas não gostam do aperto, não gostam do ambiente de pegação, não gostam às vezes do lugar muito lotado, e hoje em dia a gente tem tecnologia muito boa. Então, existem festas, né? Antes da pandemia era até melhor, mas mesmo com a pandemia dá para você fazer. São pequenos grupos, né? Grupos de 4, 5 pessoas, né? Pessoas até que, se bobear, vivem juntas e que participam de uma festa quase com a qualidade internacional de dentro de casa. Por quê? Porque o som está cada vez melhor e o vídeo está cada vez melhor. O que você acredita que será o futuro da balada? Na verdade, sim e não, né? Quer dizer, eu acho que todos os meios de interação social estão evoluindo muito rápido. Então, o que provavelmente vai acontecer é que a gente vai ter essa balada coabitando com a outra balada. Se você pensar que muita gente, né, a gente vive num centro urbano privilegiado, né, São Paulo e tal. Agora, muita gente que vive em cidades menores, às vezes vem para São Paulo para ir para as baladas, né? Ou tem gente que gosta muito disso, viaja para o exterior para baladas, isso custa muito caro. Então você imagina que bacana você poder participar de festas, conhecer pessoas, ter um ambiente parecido com festa a partir da sua casa. Não tenha dúvida que esse modelo vai ser um modelo cada vez mais presente. Não vai eliminar a balada física, mas vai certamente transformá-la. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Parte Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O tema de hoje é o documentário O Colecionador? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A plataforma MUBI exibe neste mês de novembro O Colecionador, documentário da diretora turca Pelin Esmer. Lançado em 2002, o filme apresenta a rotina de seu tio Mithat Esmer, nascido em Antakya em 1927 e falecido em Istambul
em 2015. Sobre o simpático tio Mitat, podemos dizer que se trata de um colecionador compulsivo. Seu pequeno apartamento é habitado por jornais e revistas acumulados durante 50 anos. Ocorre que ele não guardava apenas um exemplar, mas pelo menos 2 de cada número. O primeiro era recortado, o que lhe permitia colecionar notícias cuidadosamente selecionadas todos os dias. Enquanto isso, um segundo exemplar era preservado. Há ainda os livros, pelo menos 40 mil exemplares. E não se enganem, ele sabe o que procura. Mas o nosso colecionador é também sensível aos objetos, os quais se dividem em 2 categorias: aqueles que ele pode colecionar e aqueles que ele não pode colecionar. Voltímetros, canetas, lanternas de mão, relógios para jogos de xadrez, relógios mecânicos duplos que seguem a hora de Londres e a hora local, rosários, inclusive um irresistível chá de Maksud, moedas de ouro e de prata, dentre as quais uma moeda veneziana na forma de uma amêndoa que lhe fazia recordar a infância. Como ele mesmo diz, tenho interesses estranhos. Sou colecionador. Há um aspecto interessante no colecionismo. Não se sabe distinguir muito bem entre o hobby ou a curiosidade e a compulsão. O filme aborda esse problema? Sim, o tio Mitat é muito consciente de sua compulsão. Ele vive só em um apartamento tomado por papéis e objetos que mal lhe permitem respirar. Mas o que fazer? E aí entra o olhar da diretora e a sensibilidade da antropóloga, sua formação. Não há julgamentos e tampouco ímpeto de solucionar um problema. O documentário ele intercala momentos vividos em um ambiente abafado e a experiência do flaner nos mercados de Istambul. Também a bibliofilia não conhece limites entre a compulsão e o desejo. Novamente, podemos recorrer a Umberto Eco ao assumir esta faceta compulsiva e acumuladora que reside em maior ou menor grau entre os bibliófilos. Noutro livro, A Vertigem das Listas, surpreendemos o autor a exercitar essa mesma compulsão de outro modo. As leituras, os livros e o conhecimento do mundo passam a ser recenseados e se convertem em um exercício de categorização, como diria o tio Mitat, ou de sistematização e classificação das listas. Mesmo aquilo que se apresenta como uma enumeração caótica, ou seja, o desejo de colocar em cena o absolutamente heterogêneo, torna-se passível de ser sequenciado e, no limite, categorizado. Notemos que o aparente caos provocado pelo tio Mitat do filme, assim como a sensação do caos que a enumeração disjuntiva provoca nos leitores, encontra seu nexo em uma ordem que, talvez, se exprima no desejo que tem o colecionador, como observa o nosso personagem, em ser uma ponte entre o ontem e o amanhã. Sem dúvida, um belo filme. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, com o resultado das eleições nos Estados Unidos definido, como fica a situação da ciência do esporte? Dá para fazer uma previsão com esse novo cenário? Olá, ouvintes da Rádio USP. Esta coluna é basicamente uma continuação da coluna passada, então ela deve ser mais curta, onde falamos sobre como os Estados Unidos lidera todos os rankings na área de produção de conhecimento e principalmente na produção de conhecimento relacionado à ciência do esporte. Lembrando lá que ele representa, num cenário mundial, 41% de toda a produção de conhecimento científico no mundo em relação à ciência do esporte. A eleição dos Estados Unidos teve como candidato vencedor o Joe Biden e ele se mostra um candidato aparentemente mais acessível, mais moderado nas ações.
Isso, de certa forma, é importante para a ciência, dado que no período anterior, né, muitos pesquisadores que eram de fora, de outros países, deixaram de ir para os Estados Unidos, né, até mesmo alguns já com contratos, algumas coisas já acertadas, e também tiveram muitos pesquisadores dos Estados Unidos, que figuram entre grandes pesquisadores, que deixaram o país. Nesse novo cenário, vamos ver como que as coisas irão ter andamento. E lembrando que os Estados Unidos, ele é uma potência na ciência do esporte, como eu disse na coluna passada, até mesmo porque ele importa muito conhecimento e muitos pesquisadores de renome. Um exemplo, o Vladimir Zatsiorski, que é um biomecânico que trabalha com ciência do esporte. Ele nasceu na antiga União Soviética e é um cidadão americano que tem um bom tempo que está lá e produzindo conhecimento na área de biomecânica e ciência do esporte. Então, é difícil fazer previsões em questões políticas, mas política tem tudo a ver aí com questões do esporte e da ciência do esporte. Então, a ciência do esporte é afetada pela política do país? Com certeza, a política tem muita relação com a ciência do esporte. Lembrando que o esporte, ele muitas vezes e ainda é utilizado como, de certa forma, para ações políticas. Basta lembrarmos até mesmo no Brasil, na Copa do Mundo de 70, que a gente tinha um técnico, o João Saldanha, ele foi substituído às vésperas da Copa do Mundo por outro treinador, possivelmente por questões políticas, né? Então entrou o Zagallo no lugar do João Saldanha, mas a ciência do esporte ela é impactada por questões políticas, sim. Lembrando que não é só na questão do investimento, mas também do quanto o candidato ou as ações políticas são voltadas para essa questão que é da humanidade, que é o esporte, que muitas vezes ele une povos, serve como ações aí para fazer integração, mas também ele pode ser utilizado para ações políticas. Então cabe aí olhar agora nesses 4 anos de governo dos Estados Unidos o que vai acontecer também além do esporte com a ciência do esporte, dado que a ciência do esporte, basicamente, ela tem muito reflexo do que acontece no esporte no dia a dia. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo hoje faz uma pergunta. Será que Donald Trump inaugurou uma nova forma de governo? A bulincracia? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Em seu livro Introdução à História da Filosofia, Marilena Chauí, a professora dos professores, comenta os regimes políticos segundo Aristóteles e as causas de suas respectivas corrupções. Seriam 3 as formas de governo: monarquia, aristocracia e república. Cada uma está sujeita à degeneração que provém de sua natureza. A monarquia degenera em tirania se o rei acumula riquezas, poderes e um exército próprio, acreditando que pode tudo. Já a aristocracia, governo dos aristói, isto é, daqueles que têm excelência ou mérito, pode descambar numa oligarquia, quando os governantes preferem obter favores pessoais, formam facções rivais e distribuem cargos apenas para os apaniguados. Quanto à república, e ainda segundo Aristóteles, esta degenera em democracia. Como? Quando os governantes se transformam em demagogos, buscando o favoritismo popular. Diz Aristóteles que a democracia é um governo aparentemente dos pobres, mas de fato conduzida pelos ricos. Bem, a teoria política aristotélica foi criticada por vários filósofos posteriores, como Maquiavel, Hobbes e Marx, só para a gente ficar nos clássicos. Mas ainda há algo muito atual na visão aristotélica.
Fala-se muito hoje de autocracia. A gente pode ver Vladimir Putin como o tirano que substituiu a tirania do stalinismo, experimentada há décadas pela população da ex-União Soviética. Quanto ao rebaixamento do governo meritocrático a um mero jogo de interesses entre facções rivais que querem perpetuar-se no poder, há infinitos exemplos dos intocáveis de sempre. E o terceiro caso, da república travestida de democracia, enquanto vai minando as instituições democráticas, este pode ser acompanhado através do caso das eleições norte-americanas. Trump perdeu, mas não quer largar. Fala em fraude e montou um Supremo que lhe é favorável. Está demitindo de baciada funcionários do seu próprio governo suspeitos de um mínimo de independência. E ainda faz gracinhas sobre a sua recondução à Casa Branca, como na fala do futuro ex-secretário de Estado Mike Pompeo, que disse na terça que o resultado será uma tranquila transição para um segundo mandato Trump. Os republicanos estão quietos, com medo de perder as bases, os democratas perplexos e furiosos, e os líderes das repúblicas, conforme Aristóteles, como França e Alemanha, já cumprimentaram Biden. O tumulto de Trump provavelmente vai fracassar. Agora, se Aristóteles estivesse vivo e acompanhando esta paródia, talvez ele inventasse uma quarta forma de governo, aquela em que o governante ofende e ridiculariza o próprio povo. Seria a bullyingcracia, o governo através do bullying. Bullying com eleitores, com instituições, com a saúde, com a diplomacia e, acima de tudo, bullying com bom senso e aritmética, que já deram a vitória a Joe Biden. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual é o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Notem que a liberdade religiosa é também um direito fundamental, presentes nas constituições brasileiras, mas em especial na atual Constituição e também já presente em legislações específicas. Mas ainda suportamos intolerância religiosa perpetrada contra as religiões afro-brasileiras, as religiões de matriz africana. O candomblé, advindo das diversas etnias africanas. A Umbanda, uma religião brasileira, um sincretismo do cristianismo com crenças africanas, muito presentes entre os brasileiros, mas há intolerância e práticas violentas, pois ataques são promovidos contra templos, contra manifestações religiosas das religiões afro-brasileiras. Devidamente organizados, os sacerdotes e sacerdotisas formam hoje entidades da sociedade civil, como a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e vários coletivos que vêm em defesa dos crentes das religiões de matriz africana, dos babalaôs e babalorixás
que são sacerdotes e sacerdotisas dessas religiões. Note-se que nesses tempos bicudos, com tantos ataques ao meio ambiente, essas religiões louvam, protegem a natureza, os bens ambientais, as divindades são vinculadas, são responsáveis pelas águas salgadas, Iemanjá, pelas águas doces, Oxum, pelo fortalecimento das pessoas nos combates da vida, no enfrentamento das dificuldades. Aí está Ogum, a justiça com Xangô, a natureza, as florestas de Oxóssi. Assim temos no Brasil religiões que expressam e protegem a natureza. Devem ser devidamente valorizadas e não perseguidas. Professor, o que representam as religiões de matriz africana? É muito importante a defesa das religiões de matriz africana, porque elas expressam o protagonismo negro, a importância do africano na formação da cultura brasileira, e também porque são muitos entre os brasileiros afrodescendentes e eurodescendentes os adeptos, crentes dessas religiões de matriz africana, aliás, bastante democráticas, pela participação nas direções no sacerdócio de homens, mulheres, pessoas de diversas etnias, de diversas idades e de diversas classes sociais. As religiões de matriz africana são democráticas. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.